Essa menina solta vai ter que superar, vai ter que superar. Essa menina solta, essa menina solta. Olá pessoal, tudo bem de novo? Hoje nós vamos falar sobre sentença, certo? Não deixem de acompanhar essa aula com base na nota de aula que está inserida no Unifal Online, ok? Vai facilitar demais a compreensão de vocês. É uma aula teórica que a gente irá mixar com informações práticas. Bom, segundo Nestor Távora, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos casos de resolução do processo com ou sem exame de mérito, põe fim à fase cognitiva do procedimento. Cognitiva, conhecimento, não é isso? Bem como o que extingue a execução, ressalvadas as previsões expressas nos procedimentos especiais. De maneira muito resumida, sentença seria o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, põe fim ao processo, decidindo ou não o mérito da causa. Nós vamos ver daqui a pouco que nem sempre uma sentença ela invade o mérito dizendo que a pessoa é culpada ou inocente. Nesse tópico 2, classificação das sentenças, assim como classificação das sentenças quanto ao prolator, são assuntos eminentemente teóricos e eu vou dar uma passada muito superficial para a gente não perder tempo e ir direto ao que interessa, que são os elementos de uma sentença, certo? Portanto, classificação das decisões. As decisões, pessoal, elas se dividem em sentenças em sentido amplo e em sentenças em sentido estrito, certo? As sentenças em sentido amplo, elas se dividem também em interlocutórias simples, que são aquelas que não penetram no mérito da questão, pois atinentes à regularidade processual. Exemplos: a decisão que recebe a denúncia, a decisão que decreta a prisão preventiva. Ela não está entrando no mérito da questão, está simplesmente formalizando a relação processual ou decretando que uma pessoa deve responder o processo presa. Não está dizendo que ela é culpada, nem muito menos que ela é inocente. Aí nós temos as interlocutórias mistas, que são decisões com força de definitivas, porque encerram uma etapa do procedimento processual ou a própria relação processual sem o julgamento do mérito. Lembrem-se que as interlocutórias mistas, assim como as simples, elas não julgam o mérito da demanda, certo? E as interlocutórias mistas, elas se dividem em interlocutórias mistas não terminativas, aquelas que encerram uma etapa do procedimento. Exemplo clássico é a sentença de pronúncia, procedimento do júri. Quando o juiz pronuncia, ele está finalizando, está terminando uma fase do processo e se inicia outra. Veja que não está dizendo que o réu é culpado, nem muito menos que ele é inocente. E temos também as interlocutórias mistas terminativas. Essas não invadem o mérito, mas terminam o processo, né? Extingue o processo sem julgamento do mérito. Exemplo: rejeição da denúncia. Ou seja, pessoal, a sentença, a decisão que rejeita a denúncia, ela finaliza a fase do processo. Vejam que a rejeição da denúncia é uma interlocutória mista terminativa, enquanto a decisão que recebe a denúncia é uma interlocutória mista. Passamos em seguida para sentenças em sentido estrito. Nós temos aí as sentenças condenatórias, que julgam procedente total ou parcialmente a pretensão punitiva, ou seja, a denúncia ou a queixa. Sentença condenatória é aquela que entra no mérito e diz que o acusado é culpado de alguma forma, ou totalmente culpado ou em parte culpado, mas a pretensão condenatória está sendo aceita pelo magistrado. E nós temos também as sentenças absolutórias, né? As sentenças absolutórias, pessoal, elas rechaçam, elas impedem, obstaculizam o pedido de condenação, certo? Ou seja, a pessoa não é condenada. Aí nós temos as sentenças
absolutórias próprias é aquela que diz o réu é inocente e contra ele não vai ser colocado nenhum tipo de sanção. É totalmente inocente. Reconhece a inocência do réu, o absolvendo. E tem a sentença absolutória imprópria. Na sentença absolutória imprópria, o réu é absolvido, mas aplica-se-lhe uma medida de segurança porque reconhece que a pessoa que é deficiente mental realmente praticou o fato. Então, a sentença absolutória imprópria absolve o réu, pois ele é inimputável em virtude de doença mental, mas aplica a ele a chamada medida de segurança. E tem a sentença absolutória terminativa, né? É aquela que extingue o processo, mas não entra no mérito. Ou seja, nem condena, nem absolve o réu. Exemplo, as decisões, as sentenças que julgam extinta a punibilidade. O réu teve a punibilidade extinta devido à prescrição, decadência, perempção, morte do agente. Ou seja, essas decisões, essas sentenças, não dizem que o réu é culpado ou inocente. Finalizam o processo porque aconteceu esse fenômeno e, consequentemente, o processo ele é finalizado sem adentrar ao mérito. Terceiro ponto, classificação das sentenças quanto ao órgão prolator. Aí nós temos as sentenças subjetivamente simples, que são aquelas proferidas por um só órgão, né? O juízo singular ou juízos monocráticos, né? Conhecido tecnicamente como sentença. As subjetivamente plurimas, que são proferidas por órgãos colegiados, mais conhecidas, portanto, por acórdãos, né? As decisões dos tribunais que são tomadas por mais de um magistrado, em conjunto, em turma, em câmara, são chamados de acórdãos, vocês sabem disso. E tem as subjetivamente complexas, que resultam da decisão de mais de um órgão. Sentença do júri, em que é o júri que decide se o réu é culpado ou inocente, mas é o juiz que aplica a pena. É o juiz que escreve a sentença com base no que foi decidido pelos jurados, aplicando a pena para o crime cometido. Certo? Esses assuntos aí, pessoal, são assuntos mais teóricos e muito importantes. Eu fiz aqui, naturalmente, uma rápida... uma passagem rápida por esses temas, por esses assuntos. É sempre importante que vocês deem uma lida na nota de aula, tentem memorizar, mas o mais importante aqui para a nossa disciplina é os requisitos formais de uma sentença, certo? Antes de mais nada, pessoal, lembrem-se que está lá na Constituição, artigo 93, inciso 9, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões. Ou seja, toda decisão oriunda do Poder Judiciário, ela tem que ser fundamentada. E fundamentar significa, basicamente, o juiz colocar no corpo da sentença as razões pelas quais ele entende que o réu é culpado ou inocente. Ou seja, o magistrado tem que colocar no corpo da sentença, numa parte específica que é a fundamentação, e daqui a pouco a gente vai ver quais são as provas que existem dentro do processo que o fizeram a chegar à conclusão sobre a condenação ou sobre a absolvição, ou sobre qualquer outra decisão que ele tome, no sentido de extinção da punibilidade ou coisa do gênero, certo? Então, fundamentação é uma exigência contida logo na Constituição Federal. Pois bem, quanto aos requisitos específicos de uma sentença penal, elas se encontram no artigo 381 do Código de Processo Penal, que eu vou ler aqui para vocês. Artigo 381. A sentença conterá 1. Os nomes das partes, ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las. 2. A exposição sucinta da acusação e da defesa. 3. A indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão. 4. A indicação dos artigos de lei aplicados. 5. O dispositivo. E 6. A data e assinatura do juiz
ou seja, quem prolatou a sentença. Pessoal, analisando detidamente esse artigo 381, a doutrina chegou à conclusão de que é possível dividir esses tópicos, essas exigências, em 3 divisões, em 3 tópicos distintos. Portanto, toda sentença ela terá relatório, né? A exposição sucinta da acusação e da defesa, e o inciso 1, o nome das partes e tudo mais. Ela terá fundamentação, que é a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão e a indicação dos artigos de lei. E, por último, a conclusão ou a parte dispositiva, que são os momentos finais de cada sentença. Lembre-se que, por relatório, entende-se o quê? É onde o juiz deverá contar a história do processo. É onde o juiz deverá colocar tudo o que aconteceu no processo. Tipo assim, o processo se iniciou através de denúncia oferecida pelo órgão do Ministério Público no dia tal. A denúncia baseou-se no inquérito policial produzido pela delegacia de polícia de determinado distrito. A denúncia foi recebida no dia tal. Durante o processo foram ouvidas tantas testemunhas, tantas de acusação, tantas de defesa. Determinada testemunha, por exemplo, não foi ouvida porque ela não foi encontrada. Enfim, o juiz deve contar nessa parte do relatório a história relevante do processo, como diria Pontes de Miranda, certo? A história relevante do processo. Nesse caso aí, o juiz ele só faz historiar. Qual é o sentido disso? Me parece que é obrigar o juiz a ler todo o processo, porque ele vai ter que pegar desde o início até o último ato processual. E depois disso ele passa para a fundamentação, que é enfrentar a prova acusatória e absolutória existente no processo, certo? Quanto ao relatório, é uma exigência para toda e qualquer sentença, menos as sentenças produzidas pelos juizados especiais cíveis e criminais. O artigo 38 da Lei dos Juizados diz o seguinte: a sentença mencionará os elementos de convicção do juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensando o relatório. Lembrando que a sentença produzida no âmbito dos juizados, em regra, era oral, né? O juiz, na própria audiência, ele deve oralizar, verbalizar a sua decisão, que vai ser registrada pelo funcionário. Então esse é o relatório, onde se conta a história relevante do processo. A parte seguinte, e a mais importante, é a fundamentação, conhecida também por motivação, que é o local onde o juiz deve indicar obrigatoriamente os motivos de fato e de direito que o fizeram chegar à solução jurídica apresentada. Nesse momento, pessoal, o magistrado ele tem que ser muito altruísta. Ele precisa revelar nessa parte da sentença quais são as provas que existem dentro dos autos que o convenceram a chegar a tal conclusão, seja condenatória, seja conclusão absolutória. Veja bem, pessoal, que a exigência de uma sentença fundamentada é uma exigência do duplo grau de jurisdição, porque a parte só vai poder questionar a sentença do magistrado se ele conhecer quais foram as razões que o magistrado utilizou para condenar ou absolver. Por exemplo, se o magistrado diz na sentença que levou em consideração determinada prova, e se observar que aquela prova é frágil, a parte incomodada, inconformada com a decisão e com base nessa prova que entende frágil, ele poderá mostrar em grau recursal o porquê que aquela decisão absolutória ou condenatória, ela é inadequada. Então, o juiz ele tem que ser altruísta nesse momento, que a partir desse seu altruísmo, em revelar os motivos que ensejaram a condenação ou absolvição, é que servirão para a parte interessada recorrer. Tá entendendo? Tanto é que sentença sem fundamentação é sentença nula. O que significa dizer que o juiz deverá prolatar uma nova sentença. Se o juiz apresenta uma sentença sem mostrar as reais
os reais motivos pelos quais ele condenou ou absolveu, aquela sentença não tem validade. E o tribunal o que é que vai fazer? Analisando aquilo em grau de recurso, ele mandará que o juiz profira uma nova sentença. E uma sentença que seja efetivamente fundamentada, certo? Portanto, a fundamentação é o momento mais importante de uma sentença. É o momento mais importante de uma sentença e eu vou repetir para vocês mais uma vez. Lembrando ainda que em caso de sentença condenatória, o magistrado ele terá duas obrigações de fundamentar. Primeiro, ele vai ter que fundamentar a condenação, os motivos pelos quais ele condenou, e num segundo momento ele deverá fundamentar a aplicação da pena, a fixação da pena, que não é feita de maneira aleatória. O juiz deverá, ao fixar a pena na sentença, respeitar um sistema trifásico previsto no Código Penal, lá no artigo 68, onde ele escolhe primeiro a pena base, depois aplica as circunstâncias agravantes e atenuantes e, por último, as majorantes e as minorantes. Portanto, para o juiz aplicar um dia a mais de pena que seja, ele precisa justificar, ele precisa fundamentar, ele precisa motivar, ele precisa identificar na sentença elementos existentes nos autos que justificam a imposição daquela pena. Portanto, em caso de sentença condenatória, fundamenta-se não somente a condenação, mas também a pena a ser aplicada. Certo? E por último, a parte conclusiva ou parte dispositiva. Né? É a decisão propriamente dita, onde o juiz diz que condenou e condenou há tantos anos, e depois, onde ele menciona os artigos de lei e tudo mais, e depois ele faz a assinatura. É uma, digamos assim, uma burocracia que ele tem que preencher, basicamente uma coisa muito fácil de se fazer. Portanto, pessoal, esses são os três elementos de uma sentença. Relatório, fundamentação, que é o mais importante, volto a registrar, também conhecido por motivação, e por último, conclusão ou parte dispositiva. Para terminar, pessoal, eu lembro que há um recurso contra a sentença específico que são os embargos de declaração. Na verdade é o seguinte, o artigo 382 do Código de Processo Penal, 382, diz o seguinte: qualquer das partes poderá, no prazo de 2 dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Veja, pessoal, que esse artigo 382 está no capítulo da sentença. Não é exatamente os embargos de declaração. Os embargos de declaração estão lá no 619, que tem redação muito parecida, muito similar. Certo? Portanto, a rigor, não existe o recurso de embargos de declaração contra a sentença. Existe uma espécie de pedido de declaração de sentença, porque os embargos de declaração, eles estão tecnicamente como recurso apenas no 619, que é embargos de declaração contra acórdãos, certo? Mas volto a dizer, a sentença que é obscura, a sentença que é ambígua, a sentença que é contraditória e a sentença que é omissa, ela pode sim ser alvo de um pedido de declaração da sentença. Muita gente chama de embargo de declaração, todavia de maneira inapropriada, porque não está no capítulo. Há quem chame de embarguinhos e eu prefiro chamar de pedido de declaração da sentença, certo? E é exatamente as mesmas razões que ensejam os embargos. A obscuridade, ambiguidade, contradição e omissão, e o prazo também é exatamente o mesmo, 2 dias, certo? Quanto às sentenças produzidas nos juizados especiais, há regra específica, né, que diz que caberá embargos de declaração num prazo de 5 dias. E os motivos que ensejam os embargos de declaração para as sentenças produzidas nos juizados especiais são a obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. São diferentes, porque não tem dúvida lá no 619, nem no 382 do Código de Processo Penal. No Código de Processo Penal tem obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.
Nos juizados tem obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que é mais ou menos são mais ou menos as mesmas coisas, ok? Esses, pessoal, são os pontos mais importantes de uma sentença, certo? Que vocês devem levar em consideração. Espero que tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Falou!